noite a todos que estão aqui no canal. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao CRA pela oportunidade de estarmos aqui presentes falando com vocês. Também agradecer aí ao professor Edmir Kawasaki pelo convite para representar o grupo, né, o GERICE, que é o Grupo de Excelência em Relações Internacionais e Comércio Exterior. Me sinto bem honrado por poder estar aqui com vocês, né? Bom, o tema da nossa palestra hoje é falar sobre um pouco sobre a humanização do profissional da área internacional. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, que é justamente a minha tela aqui. Espera um minutinho só, por favor. Então, quem é o Renato? Na verdade, o Renato, ele hoje é gerente de exportação da Lorenzetti, e eu tenho uma vivência na área de comércio exterior de praticamente 40 anos. Eu comecei em 1981, tá? E uma pessoa que trabalhou também como trading em outras empresas. Comecei minha vida, na verdade, na área de comércio exterior, numa trading company chamada Panambra. E durante esses anos todos, tive a oportunidade de conhecer mais de 50 países, viajando aí a negócios e algumas viagens também a turismo. Isso aí, a gente foi agregar essas viagens, vão passar de 60, né? E realmente toda a minha vida foi embasada na parte da área de comércio exterior. Eu também tenho formação em gestão empresarial pela GV, MBA em marketing internacional, formação de trades pela Unip, e também dei aula como professor da pós-graduação na Unip, junto com o professor Edmir. Bom, indo direto ao tema, a gente falando um pouquinho da humanização do profissional da área internacional, a gente sempre imagina um mundo ideal, né? Então, todo mundo sempre pensa que a área internacional é uma área fantástica, que as empresas também são fantásticas para trabalhar, só que a gente imagina realmente que o mundo ideal seria um mundo composto por pessoas coerentes, por pessoas que realmente trabalhem em conjunto, e eu tenho certeza que as apresentações feitas anteriormente já explanaram bastante sobre o tema da humanização, e realmente devem ter falado sobre coisas sobre valores, técnicas de comportamento, ações e princípios, obviamente, de relacionamento entre as pessoas. E um ponto que eu sempre pondero quando nós tratamos dessa questão é que nós não somos máquinas, nós somos pessoas. E o relacionamento entre elas é a coisa mais importante para que realmente é um mecanismo que realmente a empresa, o local de trabalho, possa funcionar. Então, justamente esse seria o mundo ideal, que todos nós fôssemos tratados como pessoas e que as coisas pudessem ter uma fluência e realmente pudesse acontecer da melhor forma possível. Porém, nós temos que entender que muitas vezes as organizações elas são formadas por uma questão de hierarquia das relações das pessoas, a hierarquia realmente dos postos de trabalho e tudo mais. E aí, muitas vezes, as pessoas questionam, né? Mas por que essa questão de hierarquia? As pessoas deveriam ser todas iguais. Mas se a gente olha muitas vezes do lado humano somente das coisas, como elas acontecem. Mas a gente também tem que pensar que essa questão da hierarquia não é uma coisa que acontece só na área humana. A gente tem que entender também que a hierarquia ela acontece em outras relações dentro da natureza. Se a gente para pensar, a gente acaba vendo, talvez, indo para um ambiente até muito pequeno, ou talvez dentro de um formigueiro, ou talvez até dentro de uma coisa de insetos, a gente vê que nós temos lá uma rainha, que ela é protegida por alguns outros insetos, temos os obreiros, temos uns que fazem a coleta de alimento, e daí para frente. Então, a gente nota que a hierarquia é uma coisa institucionalizada dentro da própria natureza, e nada mais normal que nós temos uma hierarquia dentro da família, uma hierarquia principalmente também dentro das empresas. Isso acaba sendo justamente uma questão de ser apontada dentro da questão da humanização, porque a hierarquia, como já foi dito nas palestras anteriores, que ocorreram logo depois do início do ENCOAD, ela justamente teria que ser a humanização começar de cima e ser replicada para as áreas mais para baixo. Isso seria o mundo ideal que nós poderíamos ter. E isso vai também justamente concomitantemente com a estrutura organizacional. Então, se imagina justamente que quando se monta uma estrutura organizacional, essa estrutura justamente ela deva ter justamente bases sólidas para que justamente as pessoas possam trabalhar de uma forma mais organizada e respeitando uma outra para que justamente o meio de trabalho seja mais humanizado e as coisas possam acontecer. Eu, particularmente, sempre apeguei uma coisa na minha vida desde pequeno, né? Que eu nunca fui uma pessoa que gostei de ser chamada a atenção. Uma coisa que realmente me incomoda muito, até que responder por alguma coisa que eu, de repente, não fiz ou não teria feito. Então, eu sempre apregoei, uma coisa que eu sempre pontuei, a questão da liberdade sobre a responsabilidade. Então, a questão justamente da humanização, às vezes ela passa por questionamentos, por que eu fui repreendido? Por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com o outro?
e coisas desse sentido. Então, eu sempre apregoei muito essa questão da liberdade sobre a responsabilidade, e eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente um pouquinho mais sobre isso logo mais, porque o profissional da área internacional é uma pessoa que realmente carece de uma coisa, né? Que justamente é o ambiente do trabalho físico dentro da empresa, porque boa parte do tempo nós gastamos fora da empresa, ou viajando, ou fazendo alguma outra atividade correlata. E se nós não tivermos liberdade, a gente realmente não consegue trabalhar. Só que para termos a liberdade, ela deveria estar justamente vinculada a uma responsabilidade, para que nós possamos justamente desempenhar bem o nosso trabalho. Então, isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas é uma coisa que justamente, no meu ponto de vista, faria parte do mundo ideal. Ou seja, sermos tratados como pessoas, que a hierarquia dentro da empresa ela fosse uma coisa respeitada em todos os níveis e que essa estrutura organizacional fosse embasada em princípios racionais, justamente de respeito ao ser humano, e que cada um, dentro da sua função, exercesse a sua liberdade dentro da responsabilidade das suas tarefas. E a humanização, também no caso aí, passa, dentro do ponto de vista internacional, por uma relação entre valores sociais e culturais. Isso é um ponto que, se a gente for falar, vai estender muito, eu não vou ser muito longo nessa questão, mas dentro desses anos todos de vivência na área internacional que eu tive, e justamente por ter tido a oportunidade de ter feito tantas viagens, a gente acaba entendendo que justamente uma coisa que é válida para um, ou tem um peso para um, não é a mesma coisa que tem um peso para outros em outros lugares. Então, se a gente for começar a analisar, e isso é uma coisa muito importante para o profissional que queira trabalhar nessa área, as questões sociais e culturais, nós vamos ver que existem discrepâncias. Só que essas discrepâncias, elas são, de repente, mais notórias em um lugar do que em outro. Então, o que acaba pesando muito aí? Nós temos esse entendimento que certos valores, elas têm uma questão justamente do ambiente total do país onde você está, da questão de onde você vai fazer uma tratativa de negociação e tudo mais, que talvez não sejam seus. Só que a gente tem que aprender a respeitar isso. Então, nós podemos, às vezes, encontrar situações que a gente vai achar que é totalmente desumano o que está acontecendo com uma pessoa lá, mas que para eles, dentro da cultura deles, ou dentro do aspecto de ponto de vista social, é uma coisa normal. E vice-versa, quando alguém eventualmente vem nos visitar aqui no Brasil, pode ser que encontre uma situação dentro da sua empresa, ou dentro de um lugar que você leve para conhecer, ou qualquer coisa dentro de uma fábrica, que a pessoa considere uma questão totalmente desumana e que, para os hábitos e costumes, eventualmente, do Brasil, sejam coisas normais. Então, isso é uma questão que pesa muito também dentro da questão, justamente quando a gente abarca ou visualiza uma área internacional. E outro fator também que acaba pesando no aspecto da humanização, nas relações, é a questão ligada a fatores econômicos. Então, a gente nota aí, agora acabamos de ver o Johannes falando aí de uma grande cadeia de hotel, falando de hotéis menores, nem sempre a questão justamente só de poder fazer-se uma coisa, ela está correlata a uma humanização. Às vezes se pode fazer uma coisa de uma outra forma, só que o fator econômico acaba pesando muito nisso. Então, algumas empresas, elas justamente têm que se acomodar às questões econômicas dessa própria empresa para poder atender algumas necessidades humanas. O que se há que tomar em consideração é o respeito para com o ser humano, independente do valor que a empresa disponha naquele momento para determinadas atividades. Então, essa correlação toda acaba formando um ambiente de trabalho e nós que estamos na área internacional temos que nos acomodar a justamente várias questões que mais adiante nós vamos falar. Bom, dentro de tudo, o que é importante se notar dentro de uma empresa quando se trata da área internacional? O que pesa justamente nesse momento? É saber justamente se a estratégia de negócio da empresa para uma área internacional é uma estratégia de uma oportunidade pontual ou se é uma estratégia fixa da empresa. Porque o que acaba acontecendo? Nós, aqui no Brasil, quem é mais velho, talvez, ou quem é mais novo, talvez não tenha visto, mas quem é mais velho, como da minha época, tem anotado que nós passamos por várias circunstâncias e vários planos econômicos que acabaram interferindo diretamente nas condições do dólar, nas condições de mercado, de tudo que veio acontecendo aqui no Brasil. Então, o que acontece? Infelizmente, o Brasil, ou digamos assim, não exatamente o Brasil, mas alguns empresários brasileiros aí, acabaram tomando como estratégia de negócio internacional somente a questão da vantagem econômica no momento em que o mercado interno está ruim. Então, o que eles acabam fazendo? Como está acontecendo agora? Nós estamos com um dólar
realmente sobrevalorizado, é uma questão interessante para algumas empresas exportar, então eles acabam visualizando o negócio como uma atividade legal para aquele momento. Só que quando eventualmente o mercado interno volta a aquecer, ele acaba deixando o negócio de lado. Então isso é uma questão importante a ser notado dentro do critério de humanização do profissional. Por quê? Porque o profissional da área internacional ele tem que ser justamente uma pessoa que esteja dedicado para o fato. Mas se ele é visto como um quebra-galho para a empresa naquele momento, a situação fica difícil. Então, o que algumas empresas acabam adotando, às vezes, como uma questão? Olha, o mercado agora está bom para exportar, vamos fazer o seguinte, pega o fulano lá da área comercial que arranha no espanhol, arranha mais ou menos no inglês, e vamos colocá-lo para trabalhar na área de exportação. Bom, vai começar a haver problemas, porque, obviamente, a maioria das empresas acabam tendo uma política determinada para algumas questões internas, para viagens internas, por exemplo, que elas muitas vezes não se aplicam à área internacional. Então, o profissional que eventualmente vai trabalhar nessa área realmente vai enfrentar dificuldades. Tá? Então, essas questões aí de definição de estratégias da empresa vão também afetar justamente no processo do tratamento ou da humanização desse profissional que vai trabalhar na área. Bom, uma questão que eu aprendi logo de princípio, uma questão que isso me foi colocado aí, inclusive por uma pessoa que eu admiro bastante, foi um chefe meu na época que eu trabalhei na Westinghouse, que ele falou justamente uma coisa para mim que eu não esqueci, né? Que os negócios são feitos entre empresas, tá? Mas quem efetiva os negócios são pessoas. O que ele quis dizer com isso daí? Isso aí ficou muito marcado para mim. Obviamente que um negócio ele é feito entre duas empresas e é uma relação comercial que se acaba fazendo. Mas se não houver uma boa relação entre as pessoas, esse negócio não vai fluir. Com certeza vai haver dificuldades e eu sou uma prova viva disso, porque eu realmente já tive problemas. Infelizmente, aí a gente sempre defronta com vários tipos de pessoas, nem todas elas são tão assim adaptáveis quanto nós gostaríamos que fossem, né? E a gente nota que, às vezes, se a gente não se dá bem com alguém, se a gente nota que a pessoa realmente não casa muito as ideias, há uma dificuldade em efetivamente se fazer o negócio. Então, além disso, o que eu quero dizer com essa questão? É que justamente as pessoas, elas precisam ser tratadas como pessoas, e que um negócio vai depender muito delas, justamente do relacionamento que ocorre entre elas para ser efetivado, inclusive para ter uma continuidade. Bom, e vamos falar um pouquinho exatamente agora de quem é realmente esse profissional da área internacional. Então, como ele é visto dentro da empresa, né? Eu trabalho nessa área praticamente há 40 anos, posso dar uma opinião, acho que bem fundamentada para ela, né? Em primeiro lugar, ele é o chato da empresa, né? Talvez pessoas que estejam rindo nesse momento, né? Que trabalhem nessa área como eu, e nós somos vistos como chato. E por que nós somos o chato da empresa? Por uma simples razão, tudo que a gente pede é diferente, né? Então, a gente já chega, eventualmente, para pedir alguma coisa, qualquer coisa que seja, olha, eu preciso de um produto assim, não, puxa, você já vai me pedir um manual em outra língua, aí eu vou ter que fazer uma embalagem diferente, porque tal coisa é assim, tal coisa é assado, porque aquele pallet não te serve. Então, tudo realmente é um pouco diferente, mas faz parte do negócio. Então, como eu falei justamente no slide anterior, é uma estratégia da empresa? Se é, vamos aceitar o profissional como ele é e como ele precisa ser, porque senão a coisa não funciona. Mas essa é realmente a pontuação que normalmente ocorre. Nós somos o chato da empresa. É o folgado, ele só passeia. Bom, esse é um conceito aí meio tradicional de algum tempo, né? Que todo mundo acha que a gente nunca está, então a gente está passeando, né? A gente está viajando, a gente está passeando. Esse é um pouquinho um conceito já de muito tempo, né? Então, ninguém pergunta, onde você foi trabalhar? Não, onde você foi passear? Uma coisa até normal, né? Então, esse é um pouquinho um conceito. Isso aí vai mexendo um pouquinho com o ego da gente também, não minto, né? Porque é uma forma de até um certo bullying que acaba acontecendo conosco, né? E é aquela pessoa que leva a vida, né? Ele está sempre fora, em bons hotéis, ele está passeando para um lado, passeando para o outro, né? Sempre num avião, tem um monte de benefícios, comendo bem, né? Esse é um pouquinho dos conceitos que acabam acontecendo aí. Mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante que a realidade não é bem essa, né? E qual que é realmente a realidade que está atrás por essas supostas aparências, né? Então, não vamos detalhar aqui um pouquinho, algumas questões aí, não vou tomar muito tempo, para não ser chato, mas, por exemplo, o profissional que está na área internacional, a gente justamente passa um bom tempo viajando. Eu, particularmente, cheguei a passar 6 meses fora do Brasil durante um ano em ter que viajar. E nem sempre as viagens são tão agradáveis quanto elas aparentam ser. E houve um marco aí, que foi o 11 de setembro, depois do atentado, a vida da gente mudou, e mudou muito. Não vou mentir que realmente as condições de viagem pioraram bastante,
E o que tem de diferente? Eu não, sem desprezar, obviamente, os profissionais que trabalham na área comercial do mercado nacional, mas aqui, quando muito, a pessoa tem que chegar 1h30 antes no aeroporto, ela simplesmente coloca a mala dela lá, como todos nós despachamos e tudo mais, quando ele chega no destino, retira a mala, entra num táxi e vai para o hotel. Nós não, nós temos que passar, de qualquer forma, por uma imigração, temos que chegar no mínimo 2 horas antes, quando não mais. Nós, quando chegamos no destino, temos que passar de novo por uma outra imigração, temos que passar, muitas vezes, por uma revista, até a mala da gente sair e tudo mais. E eu conto experiências, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu relataria várias, mas a gente nota que realmente existem coisas que estão aí por detrás desses processos que realmente são cansativas. Eu cheguei a perder horas numa fila de imigração. E o que faz de diferença? Eu dou um exemplo rápido para vocês. Uma viagem para o Paraguai, que é uma viagem de 1h20 de voo, normalmente, ela chega a levar 6 horas no total. Se você imaginar entre sair de casa e o aeroporto, ter que chegar 2h30, 3 horas antes, passar pela imigração, chegar no destino, passar por outra, essa viagem, no final, acabou levando 6, 7 horas quase. E é uma coisa que realmente acaba pesando. Então, não é tão bom quanto parece. Essa questão justamente que eu estou referindo aos aeroportos, né? Os aeroportos não são mais os mesmos como antes. Os aviões também deixaram de ter aquela comodidade que tinham na década de 80, década de 90, que era um prazer voar com a Varig, que não existe mais, né? Os aviões hoje estão apertados, então imagina esses voos cada dia mais compactos, e realmente ficar 8, 9 horas dentro do avião não está nada fácil, realmente acaba pegando, né? E a questão dos hotéis. Os hotéis também hoje, vamos falar um pouquinho depois disso do período pós-pandemia, não são justamente hotéis que nós imaginamos que a gente vai ficar num hotel 5 estrelas, porque muitas vezes nós saímos muito cedo, 7 horas da manhã, voltamos 10, 11 horas da noite, e sequer desfrutamos de alguma atividade dentro do hotel. Então, nem sempre é tão fácil ficar no hotel. Transporte local. Eu não sei aí quantos de vocês tiveram experiência aí de viajar para países um pouco mais, digamos, diferentes, como a África e tudo mais. Pegar um transporte local é um risco, inclusive, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, porque com esse caso de pessoas que foram assaltadas aí, usando transportes em alguns lugares, e lugares que, por exemplo, a gente pegar um táxi, que nem um táxi existe. O táxi é uma pessoa qualquer que coloca um papelzinho lá, não é como aqui. Então, certas complicações que a gente acaba tendo no cotidiano do dia a dia da gente aí, realmente que acaba pesando muito na questão das viagens. Então, não é tão fácil assim. E a questão do fuso horário, né, que ninguém lembra disso. Às vezes, muitas vezes o pessoal chega e fala assim, você vai para onde? Eu vou para tal lugar, e puxa vida, você já vai trabalhar amanhã? Vamos, né? Temos que trabalhar, porque a gente chega, justamente a ideia é essa, mas o fuso horário acaba pesando, né? 4, 5 horas de fuso, um dia a dia, e ficar trocando de fuso toda hora não é uma coisa fácil. Então a gente começa a notar que o ambiente de trabalho da gente não é de todo tão bom quanto se parece, muitas vezes. Então, muitas vezes, alguns profissionais, como é o caso que às vezes eu faço mesmo, procura adiantar as viagens aí um dia ou antes, talvez até 2, às vezes, dependendo para onde se vá, justamente para haver uma acomodação, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo normalmente, e fora as questões de tomar voos de madrugada, por ter que chegar muito antes, por questões de trânsito no local de destino. Então, são certas coisas que acabam interferindo justamente nessa atividade, que não é uma coisa tão fácil. E uma coisa que pesa muito também é em relação à vida pessoal e familiar, né? É difícil ter um planejamento pessoal. Por exemplo, eu adoraria poder jogar futebol, vôlei, como eu fazia um tempo atrás, aí quando tinha um período, entre aspas, assim, um pouco mais tranquilo. Fica difícil, porque a gente hoje não consegue se planejar, a gente não tem uma agenda fixa para poder fazer as coisas, né? Então, realmente fica muito difícil levar-se uma vida pessoal regrada dentro de algumas circunstâncias, e também em relação à família. Esse distanciamento que existe aí, de ter que ficar, às vezes, 2 semanas fora, realmente acaba pesando dentro do ambiente familiar, que é uma coisa que realmente ninguém gosta de ficar tão longe da família, mas é uma obrigação que o profissional tem que ter. Então, todos esses aspectos acabam pesando muito, e é importante que haja um reconhecimento, vamos dizer assim, de todos, nessa questão do profissional que trabalha nessa área. E, entre tudo, uma coisa que vale destacar é a pressão psicológica que a gente sofre, justamente por estar sozinho. Então, voltando àquela questão, justamente, da liberdade, a gente tem uma liberdade de estar sozinho, tem pouco controle, mas não é fácil. Eu sou sincero, eu mesmo já tive experiências não muito agradáveis, justamente de estar em ambientes, assim, um pouco tensos, né, lugares, digamos assim, entre aspas, feios, e que a gente sofre uma pressão psicológica por não ter um amparo de alguém que possa te socorrer. Você imagina, eu já tive até a questão de ir para um hospital na Etiópia, né, onde o idioma não ajuda, é tudo muito complicado, e de madrugada ter que tomar um táxi para ir sozinho para um hospital, não é nada fácil. Então, a gente realmente sofre bastante com isso, e não é uma questão fácil de tratar.
E eu acho que nesse período de pandemia está sendo até uma coisa engraçada, né? Porque a gente acaba se adaptando às circunstâncias que do dia a dia, mais ou menos, que a gente acaba passando por lá quando está viajando. Porque quando nós voltamos para o hotel, eu particularmente faço isso, né? Eu estou sozinho. De vez em quando eu olho o que eu tenho comigo, né? A minha mala, as minhas roupas, meu computador. E graças a Deus, com a tecnologia, hoje pelo menos a gente consegue ter um contato com outras pessoas de uma forma mais fácil. Mas que não é fácil, não é não. Tá? Bom, e muitas vezes as pessoas nos perguntam agora, e como será o cenário do novo? Eu coloco anormal para o profissional da área internacional. Será um cenário mais humanizado? E por que eu coloco a palavra anormal? Porque o que está acontecendo hoje, no meu ponto de vista, não é normal, é anormal e vai ficar pior. Então eu vejo isso daí mais ou menos como o que aconteceu depois do 11 de setembro. Eu vejo um cenário realmente bastante complicado para quem for trabalhar e vou listar aqui alguns pontos em questões. E será que ele realmente vai ser um ambiente mais humanizado? Eu acho que não necessariamente, tá? A gente está tendo um processo realmente de humanização, acho que agora existe um reconhecimento maior do relacionamento entre as pessoas. Nós começamos a dar valor para muitas coisas que nós tínhamos e deixamos de ter agora pela privação que estamos tendo de ter que ficar em casa. Eu mesmo, que viajava muito, ter que ficar aqui em casa, não que eu não gosto de ficar em casa, estou aproveitando bastante, principalmente com o relacionamento familiar. Mas a gente estranha bastante, né? Porque justamente a questão da viagem fazia parte justamente de uma integração, de um relacionamento com as pessoas. Era mais do que tudo, do que, além da questão de conhecer o mercado, era uma questão justamente de se relacionar com as pessoas. Agora, será que vai ser um pouco melhor? Eu acho que não, porque eu imagino que vai haver um aumento do preconceito cultural. E o que eu falo questão do preconceito cultural? É um pouco do que já acontece hoje. A gente acaba vendo comentários assim que não fazem sentido, justamente da questão, por exemplo, não vou comprar mais um produto chinês, como a culpa fosse diretamente da China, ou coisa de sentido. Eu mesmo, a última viagem que eu fiz, eu fui para a Bolívia, tá? E na época eu já estava falando que o problema estava acontecendo no Brasil, estava tudo mais, então o pessoal já te olha meio distinto, pô, é brasileiro, aquela coisa toda, apesar que eu tenho ascendência japonesa, mas o pessoal já olha torto, né? Então eu acho que isso tende a piorar. Outra coisa também que eu imagino que vai acontecer é uma polarização de conceitos e ideias. Eu acho que justamente está havendo uma segregação aí de valores entre muitas coisas, e realmente os conceitos e ideias eles vão ficar mais polarizados. As pessoas tendem a se fechar mais dentro de alguns conceitos e, infelizmente, não abrir tanto a cabeça para ideias novas, para determinadas coisas. Eu acho que isso vai complicar um pouco dentro da questão nossa do cenário internacional, tá? E outra coisa também, eu acho que vai haver um fortalecimento, esse é o lado positivo, das relações de longo prazo. Eu já noto isso dentro da minha atividade, eu que tenho contato com pessoas de fora há muito tempo, acho que as pessoas estão valorizando isso e vão valorizar mais. E notar que não adianta ter uma relação com uma pessoa e simplesmente terminar com ela depois de pouco tempo. Eu acho que a relação de longo prazo vai acabar acontecendo de uma forma mais regular e que as pessoas vão valorizar, continuar tendo uma relação positiva com as outras pessoas, tá? E as empresas também devem aumentar um reconhecimento pelos profissionais e também das suas competências e responsabilidades. Nota-se que muita gente hoje tem que fazer um home office e ela está fora do controle das empresas. É o que acontece com a gente na área internacional. E eu acho que as empresas estão aprendendo e valorizando essa relação das competências, que a pessoa pode fazer uma coisa à distância assim e que ela é responsável por poder fazer isso daí. Então, eu acredito que justamente isso vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra. E para nós, na área internacional, é um reconhecimento interessante, porque a gente vive boa parte do tempo sozinho. E a gente tem que tratar as coisas sozinhos. E a gente tem que realmente tentar resolver as coisas sozinhos. Obviamente que a empresa, de uma forma ou outra, nos ampara, mesmo que seja à distância. Mas essa questão realmente valoriza mais esse profissional que está sempre galgando coisas aí fora, sem poder estar com o amparo da empresa tão próxima, né? E dentro de tudo, como a gente pode aplicar a humanização dentro da área internacional? Como eu vejo isso aí? Através de uma coisa simples, tá? Através da empatia. Então, eu acho que mais do que nunca, dentro de tudo, as pessoas não falam só na área internacional, dentro de todas as áreas da empresa. A humanização faz parte de um processo, né? Uma coisa muito importante para todos. Mas mais do que nunca, a empatia é uma coisa muito importante para todos. Porque se a pessoa conseguir se colocar no lugar do outro, ela vai valorizar o trabalho do outro. Seja no nível que for, seja desde a pessoa do piso de fábrica ao presidente da empresa.
Isso é muito importante para que os profissionais possam ter uma interação melhor. E para nós, da área internacional, a gente gostaria justamente de mostrar para as pessoas que a gente valoriza o trabalho delas também e que a gente gosta de ter esse nosso reconhecimento, mesmo que seja uma coisa à distância, um pouco distante, talvez, das pessoas entenderem, porque, infelizmente, nem todos podem conviver conosco no ambiente que está lá fora, tá? Então, para finalizar um pouco o que a gente tinha para falar, eu considero que a humanização não é um conceito, ele é uma necessidade. Mais do que nunca, acho que o mundo precisa disso para nós sermos pessoas melhores, possamos conviver com todas as pessoas, independente de credo, cor, tá? E qualquer outro conceito. E para nós que estamos na área internacional, que conhecemos muita gente de fora, isso daí realmente faz a diferença, tá? Poder ter um relacionamento tranquilo com todos aí, uma coisa muito importante para o sucesso do nosso trabalho, tá? Eu estou tentando me manter no horário aqui, eu estou vendo aqui pelo horário que eu teria 3 minutos mais para falar, mas eu não quero passar do tempo, e eu queria agradecer muito aí pela oportunidade da participação e deixo aí a porta aberta para perguntas. Muito obrigado. Legal, Renato, legal. Obrigado aí pela sua apresentação. Obrigado por ter feito dentro do tempo, que aí a gente consegue abrir oportunidades aqui da nossa audiência participar, porque as perguntas são muitas, né? Então vou lá para a primeira, Renato. O Aurélio Granda, ele quer saber se, na sua visão, o que nos espera nas relações humanas, como será o comportamento nesse pós-pandemia? Bom, como eu expliquei um pouco, eu acredito que justamente a relação humana vai melhorar. Eu tenho fé nisso, que isso realmente aconteça, que as pessoas tenham uma conscientização melhor da necessidade de se interagirem e poderem conviver de uma forma mais pacífica e saber respeitar o espaço do outro. Eu sempre digo, né, que os nossos direitos acabam quando começam os direitos dos outros. Então, eu acho importante que isso venha a ocorrer. Essa parte que aconteceu do isolamento social, tudo mais, acho que abriu a cabeça das pessoas para ver um mundo um pouco diferente do que eles viam, porque eu imagino que as pessoas vão ter um pouco mais de consciência da necessidade da interação entre elas, que o mundo não se baseia numa coisa só, mas em várias coisas que estão sempre interrelacionadas, né? Não só entre as pessoas, mas entre o meio ambiente e outras coisas mais. Bacana. Renato, lá no comecinho da sua explanação, você falou sobre os níveis hierárquicos, né? A diferenciação dos níveis hierárquicos. E aí, baseado nisso, a Natália Enders, ela pergunta, essa distinção de níveis hierárquicos não já seria uma falta de humanização? É relativo, porque, como eu falei, se a gente for notar a parte de nível de hierarquias, ela não acontece, como eu falei, só no ambiente de trabalho. A gente tem a hierarquia, ela é fundamentada em tudo. Se a gente for pensar, até dentro da parte, eu não gosto de entrar muito nesse tema, mas é uma coisa que, de repente, a gente vale falar. A gente começa a olhar no volta do nosso meio ambiente, a gente tem uma certa hierarquia que prevalece dentro de tudo. Você chega, por exemplo, nós entramos, infelizmente, no próprio prédio, você tem um gerente predial, e você tem os funcionários, ou você tem dentro da família, o chefe da casa, que obviamente divide as atribuições, mas, como eu disse, até dentro da própria, vamos dizer assim, da religião, nós temos aí, eventualmente, Deus, nós temos aí os anjos, os discípulos, aquela coisa toda. Obviamente, o que deveria ser respeitado dentro da hierarquia, justamente, independente se a pessoa é presidente da empresa, como eu falei, gerente, diretor, é que todos fossem tratados de uma forma igualitária. Isso é o mais importante, né? E isso foi tratado no começo aí das apresentações do quadro hoje pela manhã, que foi um tema que realmente foi apresentado logo no começo, pelo Hugo, né? Hugo Becker, que eu achei bastante interessante, que tem que realmente as pessoas se adaptarem, independente do nível que ela esteja, a respeitarem as outras pessoas, independente da função. Só que eu entendo que dentro do que a gente tem no sistema hoje capitalista, ou mesmo dentro de outros sistemas, essa hierarquia faz parte de um processo que eu não vejo uma alternativa assim imediata para que ela seja desfeita ou tenha um outro processo. E eu entendo que ela é necessária devido a vários fatores, né, que estão ligados justamente à questão da gestão, mas que ela deveria ser conduzida de uma forma a respeitar todos os indivíduos, independente de qualquer coisa. Bacana, Renato. Bem respondido. Renato, a Dinorá Santos, ela pergunta, você acha que teremos bem menos viagens? Né? Ela diz, se você está acreditando nessa questão de que a maioria ou boa parte dos negócios passarão a ser feitos agora concretizados apenas de forma virtual ou digital? Não, de verdade eu acho que as viagens sim vão diminuir, mas não vão terminar, porque o que acaba acontecendo?
Foi legal esse processo? Foi, eu vou mentir que não. Mas o que acontecia justamente no meu caso, muitas vezes? As pessoas às vezes perguntavam para mim, você chegou de idade, você fechou, você fez alguma venda? Tudo mais, eu falei, não fui vender nada. Como não foi vender? Você foi viajar para quê? Não, eu fui fazer um relacionamento, eu fui ver o mercado. E tem coisas que, infelizmente, por mais que a gente ache que o mundo digital nos vai proporcionar as ferramentas necessárias para fazer determinadas coisas, não vai. Vou ser sincero, hoje a gente já tem muitas ferramentas disponíveis para fazer isso, mas, como eu falo muitas vezes quando eu dou aula, não, uma semana de viagem no exterior não tem um ano de faculdade que pague. Não tem. Realmente, eu acho que ainda vai haver uma necessidade muito grande de viagens. Essa interação face-to-face, ela é muito importante, principalmente para nós latinos, tá? Eu falo um pouco por esse ambiente que a gente tem de negócios aqui na América Latina. O latino gosta de se ver, o latino gosta de falar, e eu, pela minha experiência, como falo de quase 40 anos, nada como conhecer uma pessoa face a face, tá? É totalmente diferente. Então, eu não acredito que a curto prazo a gente vai conseguir eliminar as viagens. Pode ser que nós tenhamos uma limitação, mas eliminá-las não. Legal, Renato. Dá um alívio grande ouvir isso, né? Que ainda não chegamos no momento em que seremos capazes de substituir as relações humanas. Que bom, né? Que bom. Sim. Ouvir isso de um especialista dá um alívio. Renato, então vou abrir agora 2 minutinhos para você fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem para o pessoal, agradecendo mais uma vez por sua atenção, por sua parceria, por ter aceitado estar conosco hoje aqui, mandando mais um abraço especial carinhoso para o nosso amigo e professor Edmir Kuwasaki, que é o coordenador do Grupo de Relações Internacionais e Comércio Exterior aqui do CRA, que fez esse convite ao Renato. Então vamos lá, Renato, sua mensagem final, por favor. Bom, legal. Antes de tudo, volto a agradecer ao CRA pela oportunidade de estar presente com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência nossa e dizer para vocês que eu realmente tenho, complementando muita fé, que as coisas tendem a mudar de forma positiva. A gente tem que investir nisso, independente do que venha acontecer no futuro, que a gente tem que continuar investindo na humanização e respeitar o ser humano, respeitar os outros, saber que o mundo, como eu falo para muita gente, o mundo é redondo, ele dá muita volta. De repente a gente está numa posição melhor hoje, mas a gente não sabe como vai estar amanhã. E ter essa empatia, como eu falei, se coloque no lugar dos outros, veja que os outros estão fazendo por você, o que mais você poderia fazer pelas pessoas também, para te construir um ambiente melhor de trabalho. Eu acho que isso é fundamental para todo mundo, porque é muito melhor trabalhar sorrindo do que reclamando, né? É muito melhor a gente estar num ambiente que a gente se sinta confortável do que aquela questão de querer ir embora. Nada pior do que você chegar num lugar e não ver a hora de terminar o seu horário de trabalho para poder ir embora. E nada pior do que você ter que acordar no dia seguinte, chegar e falar, pô, eu tenho que voltar lá. Isso é horrível, tá? Então, realmente não é uma coisa boa. Então, tentemos criar um ambiente bom para todo mundo, para que o convívio seja melhor para todos.